Olá, sou Yolanda Macedo, jovem advogada e estou vice-presidente da Associação Piauiense da Advocacia. E hoje tenho um convite muito especial para você, participar dessa mesa de conversa sobre saúde mental na advocacia. Estou com duas grandes advogadas que vão se apresentar agora para vocês. Olá, meu nome é Nayara Venâncio, sou advogada. Também estou na assessoria do Núcleo de Direitos Humanos e Tutelas Coletivas da Defensoria. Também sou discente do curso de Comunicação Social na UFP. E a gente vai bater um papo bem legal, bem bacana, fazendo alusão ao Setembro Amarelo, que acabou, mas a saúde mental é um tema que a gente tem que debater todos os dias do ano. Isso, e essa conversa aqui é mais um bate-papo com advogadas que vão tratar um pouquinho dessa temática, mas de forma muito responsável. E aqui eu queria passar a palavra para a doutora Maria Paula para iniciar essa conversa. Primeiramente, eu queria agradecer a PAC por esse convite, em nome do presidente do Núcleo da Jovem Advocacia, o Dr. Yuri Chaves, e dizer que é muito teneroso falar sobre saúde mental sem ser um profissional da saúde mental, mas a gente está fazendo isso com toda a responsabilidade possível, acredito, tanto eu quanto as meninas, e baseado em dados. Verdade. A questão da saúde mental chama muita atenção, aqui no Brasil, no Piauí. A questão de estar recorrente, é um tema que se tem medo, tem um tabu, Por isso que a gente reforça, o que a Maria Paula falou, de tratar com todo respeito e zelo. Nós não somos profissionais, Eu, a Maria Paula também, da saúde, mas a Yolanda é também. Tá aqui nossa mediadora, para nos dar esse auxílio. E também porque a campanha é para que todo mundo tenha noção, um pouquinho de como abordar. Tenho certeza que quase toda família piauiense tem alguém que já passou, tem algum problema, tem algum familiar que já teve uma ideação suicida ou chegou a cometer isso na família. Fica aquele medo, aquele receio, como tratar, como prevenir, às vezes o sentimento também de culpa. E aqui essa mesa é justamente isso, para a gente trabalhar com dados, sem julgamentos, e a palavra é acolhimento. Isso. Até porque hoje o Brasil ele é o 5º país em nível de depressão. E se a gente for falar de ansiedade, nós estamos liderando o ranking. Somos o 1º lugar. E no Burnout a gente só perde para o Japão, estando em 2º lugar. Ou seja, falar sobre saúde mental é um papo extremamente necessário. Porque pós-pandemia a gente teve um acréscimo aí expressivíssimo. A ansiedade e a depressão aumentou em cerca de 25%. E quando a gente fala de burnout, aumentou cerca de 30% a 50%. Dados todos da OMS. Verdade. E assim, contextualizando mais assim, a nossa área de atuação. A Nayara falou, que eu sou profissional da saúde, porque eu tenho uma formação em serviço social, eu sou assistente social. E, enquanto assistente social, eu trabalho muito essa temática no meu trabalho, no qual eu exerço a profissão. Mas voltando aqui para a advocacia, é importantíssimo a gente trabalhar essa temática justamente porque o advogado, a maioria das vezes, ele é um profissional autônomo. Então, ele vai ser o seu próprio chefe, Ele é sua empresa. E, por vezes, a pressão ela é muito forte, Verdade. A cobrança, a autocobrança ela é muito forte. Tanto pessoal quanto da sociedade, da família. Então, é importante a gente se munir para que a nossa saúde mental ela esteja fortalecida e a gente consiga ser o melhor profissional para a gente e para o nosso cliente, Assim, não só o profissional autônomo, mas o nosso campo, a advocacia, é diverso. Ela é uma profissão que ela é muito competitiva. Sim. Infelizmente, a gente ainda tem um senso de competitividade muito grande, porque a gente está sempre tentando angariar mais clientes, dentro de um escritório de advocacia, caso você esteja lá como sócio, como contratado, O aspirante também, ou nas mais diversas vertentes e denominações, existe uma competitividade muito grande. E essa competitividade, ela afeta a nossa saúde mental. Sem falar também que existe um estigma muito grande ao redor do advogado. O advogado ele é tido como aquele profissional que tem que ser forte, aquele profissional que tem que estar sempre impecável, aquele profissional que não pode errar, é aquele profissional que
é tudo menos humano. A gente chama assim de compartimentalizar, né? São caixinhas Sim. que as pessoas se iludem, que a gente guarda nossos sentimentos, isola eles, para que a gente consiga ser o melhor profissional. Isso não acontece, né, Nayara? De jeito algum. A subjetividade está em tudo que a gente exerce, né? As áreas que a gente escolheu, as vivências, a nossa família, as experiências sociais, aquele estágio que a gente começou lá no início da faculdade, acabou ajudando a gente a trilhar, quem sabe, a área que a gente ocupa hoje. E às vezes não também, é possível mudar, não tem problema, né? E essa questão de você pensar no nosso nicho da advocacia, existe um plano que foi pensado em 2018 e aprovado pelo Conselho Federal, justamente para pensar e focar na saúde mental. E com base nesse plano foi designado pelo Conselho Federal que todas as seccionais pensassem, né, na saúde mental dos advogados, porque estava se vendo um nicho, né, de pesquisas de aumento, né, de adoecimento e também de escritórios, né, essa questão corporativa, né, que a Maria Paula falou muito bem, e também da questão do impostor, né, que a gente síndrome, né, que a gente fica se cobrando, se faz, a gente acha que não está muito bem feito, essa questão da gente se cobrar, e isso também impacta tudo. O trabalho, a advocacia não é o todo das nossas vidas, ela é uma grande parte, mas tem também o tempo social, tem a família, e saber equilibrar isso é muito difícil. Com a pandemia, isso forçou todo mundo a ficar em casa, né? Teve um boom, como a Maria Paula também falou, da questão de dormir. O sono dos advogados e advogadas é muito difícil. Quem nunca pensou em procurar um profissional, então passar e ver aquela melatonina ali na farmácia. Um calmantezinho, um chá, né? Pra tentar ter uma noite de sono, que você para, mas a sua mente não descansa, continua. Então, os dados que a gente tem muito, ansiedade, insônia, né? Burnout é o ápice, que inclusive entrou no rol, né, recente, foi regulamentado em 2021 e entrou agora em 2022 na OMS, né, como doença ocupacional recente, que a gente está falando. E também essa questão das pandemias, da gente ficar com excesso de telas. A gente se viu obrigado a ficar conectado, mas depois a gente não conseguia se desconectar, né? Aquele tempo, você... De qualidade, né? Respirar, né? E a gente ficou naquela roda de tentar achar alguma coisa, se cobrando, e o imediatismo, e a gente é muito imediato, os nossos prazos, a gente tenta agilizar da melhor forma possível. Tem coisas que a gente sabe na advocacia que não dependem só da gente, né, enquanto profissional. A gente precisa do sistema de justiça mais ágil, né, mas a conta final de culpa é de quem? É do meu advogado. O advogado não está sendo tão diligente. Não é. O advogado fez tudo, peticiona, tá lá tentando vir junto à secretaria para ver se despacha. Pede muito. Pede no processo, pede fora dele. Pede um favor. Por favor, tem como você ver meu processo? Meu cliente está precisando muito. Como se não fosse... A obrigação também, né? Do sistema de justiça dar uma resposta. Justamente. Eu vou perguntar aqui para as duas, e aí eu peço para a Maria Paula responder primeiro. Maria Paula, como é assim que você lida com as redes sociais e essa pressão que, querendo ou não, é inegável, que ela exerce nas nossas vidas, essa pressão social de você sempre estar bem, sempre estar feliz, sempre estar em dia com a saúde mental, com a saúde do corpo, com a sua profissão, com os seus relacionamentos. Como é que você lida isso na sua advocacia? Bom, vamos lá. Eu faço terapia há mais ou menos 6 anos. E hoje ela é pra mim uma coisa indispensável. Então, você que está assistindo, se você ainda não faz terapia, procure um profissional qualificado. Porque, assim, é um divisor de água na vida da gente. Quando a gente ingressa... existe, assim, um choque muito grande pro jovem advogado. Que é quando ele sai da faculdade para ingressar na carreira. Porque são mundos totalmente diferentes. Então, assim... Não tem como. Você idealiza uma coisa, você acha que vai ser uma coisa, e na verdade é outra. E hoje, a gente vive numa era da digitalização, que por muito ajuda, mas ela é uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que ela tá aqui para te ajudar, ela tá aqui para te atrapalhar. Porque assim, das 9 horas da manhã, tu já foi inserido, tu já tem mais informações do que as pessoas há 100 anos atrás.
as informações que a gente tem desde 9 horas da manhã, elas passavam meses para ter, ou quiçá anos. Hoje, esse período de globalização, ela tá fazendo um processo que tá enchendo a gente de informação. E são informações, assim, que a gente, às vezes, não consegue filtrar. E eu tiro por mim. Às vezes, eu acordo, já me deparo com a notícia que me desestrutura e falo assim, não, isso aqui não quero pra mim hoje. E eu já vou lá e desinstalo o Instagram. Até porque, no Instagram, parece que a vida de todo mundo é perfeita. Parece que só eu ainda tô traçando o meu caminho. Parece que só eu ainda tô tendo os percalços. Parece que só a minha decisão ainda não saiu, porque todos os dias advogados comemorando decisões decisões favoráveis, é concessão de benefício, é isso, é aquilo, Eliminar. outro. E eu, meu Deus, e a minha? Cadê meu alvará? Cadê? Só que isso é muito relativo, porque a gente está comparando o nosso bastidor com o palco da vida de alguém. E não é verdade. Quando você vai ver no fundo, aquela liminar tem 3 anos que o processo está correndo. E isso é muito doido, né? Porque força a gente a estar sempre querendo mais. Se cobrando mais. Se cobrando mais. Ah, mas é porque eu não tô fazendo isso, eu não tô fazendo Se aquilo. pressionando. Sendo que eu tava antes de ontem no fórum, eu despachei esse processo semana passada, eu tava fazendo o possível. Meus prazos estão ok. Meus prazos estão todos ok, não tenho pendências. Mas parece que no Instagram Isso não tá sendo real, né? não Suficiente. não é suficiente. E você, Nayara? Minha relação com a comunicação, né, como eu comentei com vocês, começou um pouquinho a mudar quando eu adentrei na academia. Foi um divisor de águas que é uma brincadeira até entre amigos, que quanto mais eu estudo comunicação, menos eu quero me comunicar nas redes sociais. É uma faca de 2 gumes, mas é isso. No palco da internet, todo mundo perfeito e você não tem um veredito favorável nunca. Sempre vai ter alguém criticando, pode ter 15 elogios, mas você vai olhar aquele Focar. né, uma pessoa que botou um comentário negativo. Então eu pratico hoje até uma dica, né, que o pessoal também dá, psicólogos, psicanalistas também que são amigos, é a questão da desconexão. Você se programa. Temos 4 semanas, pelo menos um finalzinho de semana, tente fazer. É muito difícil para o advogado e advogada, né? que é o detox das redes sociais, do telefone mesmo. Eu adoro. Então, o que você faz? Você sabe, ninguém vai perder você, você não vai ficar incomunicável, não tem problema. Se a notícia for ruim, ela vai chegar, não se preocupe, que notícia ruim chega. Chega, é verdade. Né? Então você desliga o telefone, algum familiar teu vai estar com você e vai ter o telefone. Todo mundo vai saber disso, mas é o momento de você se desligar. Você fica com o seu pensamento, né, mais limpo, mais ativo. E também a questão, uma pergunta que eu faço para todo mundo. Você é advogada, qual o último livro de lazer que você leu? Você se lembra? Qual foi a última coisa que você fez pela primeira vez que estava na sua lista de vontades? O que foi? Que Você tem uma lista de vontades? Uma lista de vontades, né? De coisas que aí você ainda não fez. Ou até mais simples, você tem um hobby? Justamente. Então, eu tento fazer isso, né? Dentro do meu mês. E tento pegar aquele livro que tá lá, deixado de lado, marcar aquela viagenzinha curtinha. Um final de semana. Mas que né? energiza tanto, né? Mas que você volta reenergizado, a sua cabeça, o seu desenvolvimento, até na sua lida diária, né? No seu trabalho, na sua advocacia, você sente um impacto diferente. Então, a gente precisa se afastar para ver melhor, né? Então, uma coisa também que é muito difícil, e eu compreendo isso na Jovem Advocacia, né? Que a gente faz um curso de bacharelado, primeiro, em Direito. Não quer dizer que você seja advogado, a gente ainda vai passar pela temerosa OAB, prova da OAB, que é uma questão que frustra muitos estudantes, né, universitários, mas cada um, como a Maria Paula falou, tem sua estrada, você não pode comparar o caminho do outro, né? Cada um teve as suas nuances, teve as suas passibilidades. Eu não gosto de falar a palavra privilégio, eu gosto de falar a palavra passibilidade quando eu trato de mulheres. Nós, na linha de chegada do trabalho, a gente sempre está em desvantagem, não adianta.
Então, a gente tem que fazer esse recorte, né? É bom lembrar que hoje, na advocacia piauiense, as mulheres são mais de 50%, isso é um marco, né? E a gente só começou a pensar, a ter direito a ser um ser humano equiparado e não de segunda instância com a Constituição de 88, não é verdade? E a partir da década de 60, só uma revisãozinha histórica, que a gente começou a poder pensar em ter o quê? Propriedade, dinheiro, autonomia. Então, é muito recente para nós, mulheres advogadas, poderem traçar nossas vidas, fazer nossas escolhas, mas a gente também traz junto consigo, aí vem a carga mental junto também para a advocacia feminina, né? Que é a questão do cuidado, dos trabalhos domésticos não remunerados, invisíveis. Mesmo você que é uma jovem advogada ou já é uma advogada de carreira e não é casada, mas você está inserida no núcleo familiar que sempre vai ter alguém dependendo de você. Isso. Sempre, não importa. Né? A mulher, ela solteira ou casada, ela sempre vai ser demandada. Sempre vai ser demandada. Sempre você vai estar lá inserida na rede de cuidado, de amparo. É aquela história, se ela é solteira, ela está disponível para cuidar da família. Se ela é casada, ela tem a família para cuidar. Então, assim, é muito complicado mesmo. Justamente. É uma coisa muito recente e eu penso assim, muitas advogadas, né, outros colegas e até de outras profissões também, a gente, qualquer pessoa pode escutar, né, o nosso podcast, que aqui é um acolhimento também. Até porque é um tema extremamente relevante. É uma questão realmente de saúde pública. Justamente. Que agora a gente está finalmente debatendo todo esse trabalho de cuidado, esse trabalho reprodutivo que acontece com o advogado que simplesmente não tem mais condição. Qual é o amparo que ele vai ter? Sim. Né? É a questão imediatista, né, de você pensar sempre no dia seguinte, as contas, demanda, a questão de você ter um acesso à qualificação. Hoje em dia a gente nunca teve tão qualificada. Olha quantos diplomas a gente tem aqui na mesa, né? Muitos. Olha os cargos que a gente atua, a gente é multi, né? Desempenha, né? A gente tem que se valorizar. Isso você tem que refletir também e pensar, nossa, quanta coisa bacana. Já construí, estrada eu já construí. A gente tem que aprender também a dar valor a tudo que a gente construiu. E não pensar só lá na frente. Claro, ter ambição, maravilhoso. A competitividade faz parte do nosso gênio. Quem não quer ganhar uma causa, não é verdade? Aquela alegria maravilhosa quando tá lá, procedente. Dar a notícia pro cliente. Eu acho que não existe nada mais satisfatório. Assim, eu, enquanto servidora pública, me sinto muito realizada porque eu sei que o meu trabalho atinge diretamente a população, mas poucas coisas na minha vida me realizam tanto quanto advogar em direito previdenciário e poder chegar para o cliente e falar assim, olha, eu estou aqui com a tua carta de concessão, o teu direito ele foi garantido. E isso é um fator... impacto social muito grande. Muito grande. Você vai marcar a vida daquele cliente. Transformou uma vida, literalmente. Eternamente. É muito bom. Mudou de vida ali com a tua notícia. Isso é muito importante. O resultado do seu trabalho. E relembrar também, né? Porque essa carga mental impacta toda a nossa saúde. E assim, eu acredito que essa carga mental, ela ainda é bem mais forte para os que estão agora efetivamente começando. Para os jovens advogados que acabaram de receber a sua carteirinha da OAB, a tão sonhada vermelhinha, porque eles estão perdidos. Eu digo isso com licença poética. Peço até desculpa se alguém aí se magoar com o que eu vou falar, mas a gente sai perdido. Porque a gente precisa de uma rede de apoio. A faculdade não prepara a gente para os primeiros dias. A gente não tem uma matéria que diga assim, como captar clientes. A gente não tem uma matéria que diga assim, como tratar os clientes. E aí, nessa, a gente acaba se doando muito para poder conseguir prender aquele cliente, para conseguir que aquele cliente goste do nosso trabalho e indique, e ultrapassando as nossas barreiras. A gente acaba se diminuindo para poder atender bem o cliente, quando na verdade, existe um meio termo que é saudável para mim e é favorável para o cliente. A gente consegue fazer esse caminho. E isso é importante que a gente entenda. Não é para não responder o cliente, não é para... Não. É só saber
impor os seus limites para que você também possa ser um profissional melhor, um profissional mais qualificado. Porque quando a gente está esgotado mentalmente, quando a gente está com início de burnout ou quando a gente já está no burnout, a gente não consegue. A gente perde a vontade de viver, a gente perde a vontade de se comunicar, a gente perde o prazer pelo trabalho. E é como eu costumo falar para os meus amigos. E, gente, o trabalho, ela é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Porque é o que a gente passa o dia fazendo. A gente passa mais tempo trabalhando do que com a nossa família. A gente passa mais tempo trabalhando do que com os nossos amigos. Doutora Maria Paula, assim, amei sua fala. Porque remete muito ao começo da minha advocacia, né? Eu estou no meu 4º ano de advocacia. Ainda sou jovem advogada por mais um ano que vem. Eu também. E assim, eu lembrei muito na sua fala o começo, né? De como eu não conseguia separar os problemas dos clientes de mim. Eu pegava e levava para casa, na mala. E a gente não pode fazer isso. E, infelizmente, isso vem muito da falta de orientação. Eu concordo plenamente com você. Da gente se preparar para atender um cliente, para entender a demanda, para como diligenciar o seu escritório, organizar o seu escritório, os momentos de atendimento, os limites para atendimento, o limite de atuação profissional. Porque a gente não é psicoterapeuta, a gente não é psicólogo, a gente não é psiquiatra, mas por vezes aquele cliente, num momento, ele quer que você faça uma escuta ativa, ele quer uma recepção ali de qualidade, né? Para que ele se sinta acolhido. E às vezes até mais do que a solução do problema, ele também quer ser ouvido. Isso. Então, até para isso a gente tem que estar preparado para escutar o seu cliente, porque uma escuta, ela pode surgir dela, a partir dela podem surgir várias demandas, né? Verdade. Mas ao mesmo tempo a gente tem que saber separar as coisas, o joio do trigo, né? Quem é a Yolanda advogada e quem é a Yolanda pessoa física. A advogada vai lidar dessa forma, a pessoa física de outra forma. Até porque se a gente não faz essa separação, a gente está nos prejudicando. Com certeza. E não só a gente está prejudicando também o cliente. Porque quando a gente mistura as coisas, transforma 2 em 1, a gente não consegue pensar racionalmente. Justamente. E às vezes o distanciamento que a doutora falou é a chave para a gente encontrar a solução mais viável. Às vezes a gente está tão intertida que a gente quer ir pro litígio. Que a gente quer fazer justiça, que a gente quer ajudar. Isso. Quando, na verdade, a melhor solução seria a mediação, a conciliação, a conversa com as partes envolvidas, quando possível, é claro. Porque tudo a gente tem que fazer aquele crivo, né? Assim, existem situações em que o santo de casa não faz milagre. Mas... obviamente, a gente quer que ele faça, né? Mas tem situações, eu levo pro meu lado pessoal, que eu não pegaria uma causa da minha família, por exemplo. É toda a regra, gente. Conta vocês falando, eu deixei aqui contar pra vocês um pouquinho, que eu já fui também uma jovem advogada, no tempo que não existia Uber. Peguei a transição pro processo digital, que era 2017, né? Instalação. A gente reclama, gente, mas era muito pior ser um PJE. Com certeza. Então, quem é mais advogado de mais tempo lembra dos 3 carimbos, né, pra ficar. Era muito mais complicado, porque você tinha que ter uma estrutura de escritório muito maior, os gastos de papelaria, né, impressão, tinta, você ter alguém para poder carregar, levar, se você não podia. Fazer as cargas, né, do processo. As cargas do processo, ficar de olho no diário oficial, eram demandas, né, escriturárias muito mais fortes. Imagino você saindo da faculdade, eu concordo completamente com a doutora Maria Paula. As nossas faculdades em bacharelado em Direito, elas tratam do geral, da academia, mas não preparam diretamente para a advocacia. A gente entra, né, com aquele sonho, o leque de opções do direito. Sim. O leque de opções de direito. Mas quando você pensa, e é muito triste também, porque conversando, né, com outros universitários, né, que tem estagiários também que acompanham, eu pergunto, você quer ser advogado? Muitos, infelizmente, já não falam isso, né? Falam de traçar outras profissões justamente pela dificuldade. Ser advogado é você ser empresariado, né? Você é o seu próprio patrão. E é muito difícil você impor limites. Tudo que vocês estavam falando aqui é a coisa mais difícil que a gente tem no dia a dia. Você que faz outra profissão, é você impor limites.
Ah, eu atendo até a hora tal. Passou desse horário? Ponto. Ai, meu Deus, aquele medo, eu vou perder o cliente, um cliente novo, gente. Mas você vai ganhar outros clientes vão ter mais respeito por você, porque se você está disponível naquele horário, você está lá para dar o seu melhor, né? Você vai ser uma pessoa com muito mais saúde mental, física, porque tudo isso faz parte, né? De fazer. E também, se a gente consegue resolver um problema em 30 minutos, em 1 hora, foi porque a gente teve todo um trabalho, uma carga de estudo muito grande para a gente conseguir resolver o seu problema de maneira tão rápida. Então, valorize o nosso serviço, é uma briga que a gente tem, que a PAC também vai à frente, né, da valorização do jovem advogado, da advocacia como um todo, em todas as searas. E é por conta disso. Outras pautas também, puxando para o lado também da minha área de atuação, como atender um cliente seu que é trans. Como atender uma cliente sua que passou por uma violência doméstica. São coisas que ainda faltam. Graças a Deus, às vezes, você tem aquele professor ou professora na academia que tem essa sensibilidade, faz um projeto, né? Ele leva... Acontece, mas é muito raro. Ele leva para conhecer o sistema prisional piauiense, né? Fazer aquela visita, você entrar, né, no sistema. Eu sempre pergunto, você já conhece? Você já foi? Ah, eu não gostaria de atuar. Mesmo que você não goste, mas a gente tem que conhecer. Tem que conhecer. Tem que conhecer, porque ninguém nunca sabe. E a gente não vive isolado, né? Isolado, uma eventualidade. Quando a gente recebe a nossa sonhada, né, carteira, você está apto a atuar em todas as searas. Claro que você pode escolher, você pode mudar. Eu comecei com a seara trabalhista. Olha onde eu estou, com a área de direitos humanos. E é maravilhoso, eu continuo amando as duas, gosto muito da área de direito do trabalho, sempre fico atuando, de vez em quando faço uma parceria, né, converso, indico. E se você não conseguiu pegar aquele cliente naquele momento, mas você pode indicar. Né? Então, você pensar que você também tem uma rede de apoio profissional. Isso. Né? Eu não pego causa previdenciária, mas eu sei que a doutora Maria Paula atua. E adoro, gente. Deixando, né? Já que me deram a oportunidade. Que bom, então. Já pode. Pra gente encerrar, eu queria que vocês dessem aqui umas sugestões do que fazer, né? Se você sente que a advocacia está ali sobrecarregando ou qualquer outra profissão. Como é possível superar esses obstáculos, na opinião de vocês, enquanto advogadas, reiterando o que a doutora Maria Paula lindamente pontuou no começo, com muita responsabilidade. A gente não é psicoterapeuta, a gente não é psicólogo, né? Não é psiquiatra, mas a gente vivendo esses sentimentos intensos. O que fazer, doutora Maria Paula? Bom, eu gosto muito de um médico piauiense, que hoje ele é chamado até de médico das estrelas, que é o Dr. Carlos Portela. E em uma das palestras que eu fui dele, ele falava que o nosso corpo, ele é uma máquina. E assim, a primeiro momento a gente se estranha. Como assim? A gente fala tanto que somos seres humanos e não somos máquinas. Mas se a gente for ver direitinho, por exemplo, um carro. Se o carro ele é a diesel e a gente botar óleo e a gente botar álcool nele, ele vai parar. Outro exemplo, um computador. Se o computador está programado para receber uma quantidade X de documentos e arquivos e você botar mais, ele vai ficar lerdo, ele vai indo e vai parando. A mesma coisa acontece se você botar ele para carregar numa energia superior a que ele está condicionado. Essa analogia eu trago muito para a minha vida. E eu entendo que o nosso corpo, como uma máquina, ela precisa de uma tríade, que é treino, alimentação e repouso. Isso são coisas que a gente não pode negligenciar. E eu, na minha história de vida, né, no meu pessoal, adiciono mais uma coisa, que é o relacionamento com Deus, com a divindade, seja qual for que você acredita. Isso é muito importante, porque nos momentos que a gente tropeça, é isso que faz a gente voltar pro ninho, né, pro nicho, pro gancho, é isso que dá força. E assim, é claro que quando você se identifica com alguns desses sintomas de ansiedade, de depressão, de burnout, o primeiro passo é sempre procurar uma ajuda médica especializada. Porque eles sim passaram anos e anos na faculdade estudando, eles sim se dedicaram para isso e vão saber como te ajudar da melhor forma possível. Mas eu, por exemplo, eu não abro mão.
dessa tríade aliada ao meu relacionamento com o divino, que eu acredito que é Deus. É muito bom. Bom, a dica que eu posso dar é para você, advogado, advogada, qualquer pessoa que esteja passando por alguma situação, busque sua rede de apoio. É bem colocado que os amigos, eles não fazem essa escuta profissional. Realmente, só profissionais da saúde podem fazer por você. Mas é o caminho que você tem que se abrir para alguém. Se você não se sente confortável, atualmente a gente tem uma linha muito boa dentro do estado do Piauí de atendimento, né, de acolhimento, que são, eu trouxe até a colazinha, Serviços Minutos pela Vida, no Piauí, que foi implantado em 2022. É gratuito, atende de segunda a sexta, também outros horários. Também temos contatos com o CVV, que você pode procurar se você estiver em sofrimento mental. E é também importante lembrar que você pode procurar essa rede de atendimento, o SUS, é gratuito, é aberto para qualquer pessoa. Nós somos advogados e advogadas, mas a gente sabe que o impacto econômico, o medo, o receio, também dificulta o acesso. Nem sempre você consegue ter acesso, ter condições econômicas de pagar um bom psicólogo, um bom terapeuta para poder lhe acompanhar. Mas o SUS garante isso também às redes, né? E ao final do nosso podcast você também vai ter acesso a esse card, que é gratuito, a toda a rede de atendimento de Teresina. O que eu peço e eu tento lembrar é que você não está sozinho, né? Momentos difíceis, de altos e baixos, todo mundo passa, eventualmente alguém vai passar e você tem que buscar a sua rede de acolhimento. A advocacia é feita de conexão, né? Nós estamos conectados aqui também para ajudá-lo a passar por esse tormento e depois você vai dar o seu melhor. E também, só complementando o que a doutora disse, existem psicólogas que fazem um atendimento que é para pessoas de baixa renda, que elas cobram um valor simbólico pelo atendimento. Caso as filas de espera do SUS, como a gente sabe, possam ser longas e seja viável, isso também é muito importante. As clínicas de escolas das faculdades, sim, né? Sim. Aqui em Teresina tem, graças a Deus, temos boas opções. A própria CAAP também fornece. E aqui, para a gente encerrar o nosso bate-papo, queria agradecer a sua audiência. A APAC está sempre disponível para fortalecer a advocacia piauiense através de projetos como esse, que é o Jovem Advocacia Pode. A gente sente muito orgulho de ser um incentivador de parcerias, de valorização da atuação do advogado, e não poderia ser diferente nessa temática de saúde mental. A gente entende que é muito importante, reitero a palavra das minhas colegas, procure ajuda se você precisar. A APAC está aqui para você também, no que a gente puder ajudar. Então, muito obrigada e até mais.